paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudar o Apocalipse. Vamos estudar hoje o capítulo 13 de Apocalipse, que é um capítulo bem enigmático, bem simbólico, certo? E nós vamos ver o que significa esses símbolos, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir e entender a Tua Palavra, que o Santo Espírito abra o nosso entendimento. Abençoa a mim e as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meus queridos. O capítulo 13, eu vou dividir em dois vídeos, certo? Para não ficar muito longo, tá certo? Então vai ser, eu vou falar sobre a besta que emerge no mar e depois sobre a besta que emerge da terra. Versículo 1, capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e como boca de leão. E dele o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, segundo a besta. Até aí. Esse capítulo 3 de Apocalipse, ele é paralelo. O capítulo 17 explica o capítulo 13 de Apocalipse. Vamos abrir lá Apocalipse 17. E vamos ver algumas simbologias aqui, certo? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 17, vamos ver o versículo 17 e 9. O 17 e 15, certo? 17,9, diz assim: aqui está o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Versículo 12: os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante uma hora. O versículo 15, Apocalipse 17, 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então vamos lá. Primeiro, diz que viu emergir do mar. O que é mar em profecia? Vamos lá. As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o mar, aqui na profecia de Apocalipse, certo? São povos, nações e línguas, ou seja, lugares povoados. Gente, só para a gente desmistificar uma coisa, e o que é uma besta? Né? O que é a besta que sai do mar, a besta que sai da terra? Besta é um animal, certo? É um animal de força. É um animal que tem muita força. Ele não é tão veloz que nem o cavalo, mas ele tem muita força. Então, animal em profecia quer dizer rei ou reino, certo? Isso está combinado lá com Daniel capítulo 8, certo? Daniel capítulo 8, a partir do verso 20, o 21, 22, você vai ver lá os animais do sonho de Daniel, certo? E você vai ver que animal em profecia, Daniel e Apocalipse, quer dizer rei ou um reino, um poder muito grande, tá certo? Os que são os chifres, que a besta diz que o reino, esse reino tinha 10 chifres. Apocalipse 17, verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Vamos lá. Então, chifre quer dizer que são reis. Então, essa besta, ela tem um poder, um reino que tem 10 reis, certo? E diz que tem 7 cabeças. Vamos ver cabeça. Versículo 9, 17, 9. Eu vou dar uma pausazinha que está passando um carro de som aqui. Só rapidinho. Então vamos lá, gente. Então, e o que são cabeças? Certo? Cabeça. Apocalipse 17, 9. Aqui está o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então as cabeças são montes, né?
é uma localização geográfica e também pode ser aplicado como rei, tá certo? A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. A gente vê aqui que esse poder, ele tem uma ligação religiosa, porque fala em blasfêmia, certo? E diz que ela se envolve com o dragão. E quem é o dragão? Bem, de acordo com Apocalipse 12, 7, diz que houve peleja no céu, Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram contra o dragão e seus anjos. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então diz que esse poder aqui, ele tem uma ligação com o diabo, com o Satanás, certo? Então viu uma de suas cabeças como golpeada, né, um de seus reis, golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou segundo a besta. E adoraram o dragão, adoraram a Satanás, certo? Porque deu a sua autoridade ao poder, a besta, né? Também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela. Diz que foi dada uma boca, né, versículo 5, que proferia arrogâncias e blasfemas, e autoridade para agir 42 meses. Bem, vamos lá. O que é blasfêmia? O que é blasfêmia segundo a Bíblia? Vamos lá. De acordo com Lucas 5:21, eu marquei aqui, né? Lucas 5:21. Vamos lá. Qual o contexto de blasfêmia? Aí os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? É uma interrogação, uma pergunta. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Os escribas fariseus indagavam Jesus que ele estava pecando, que ele estava blasfemando, porque ele estava cometendo blasfêmia, porque ele estava perdoando pecado. E eu pergunto, Jesus cometeu pecado? Não, Jesus ele pode perdoar pecado, porque Jesus é Deus. Então, de acordo com esse contexto, blasfêmia, se você quer perdoar o pecado de alguém, esse perdoar é o seguinte, exemplo, se um irmão ele lhe fere, ou você fere o irmão, então vocês vão lá e pedem perdão um ao outro, ou você vai até o irmão e pede perdão. Então o perdão ele é horizontal e vertical, certo? Ele é horizontal e vertical, da seguinte forma. Você errou contra seu irmão, contra sua esposa, contra seu filho, você vai lá e pede perdão. Mas agora, e se você pecou contra Deus? Quem é que perdoa? Se você pecou contra Deus, quem é que perdoa você? Você tem que pedir perdão a Deus. Né? Você não vai pedir perdão a alguém para Deus lhe perdoar. Você tem que pedir perdão a Deus. Porque o pecado foi diretamente contra Deus. Então, esse blasfemar aqui de perdoar pecado, pessoas que querem tomar o lugar de Deus e querem perdoar os pecados da humanidade proferidos contra Deus, certo? Vamos lá para João também, João 10, 33. Aqui, outro contexto também. Respondeu-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo. Qual é a outra questão que os fariseus acusaram Jesus? Que Jesus estava blasfemando porque ele queria se tornar semelhante a Deus, ou queria ser igual a Deus. Claro que Jesus não cometeu pecado, porque Jesus é Deus, como eu falei anteriormente. Mas qualquer ser humano que ele queira se colocar no lugar de Deus, ser semelhante, querer ser o substituto de Deus aqui na terra, ele está blasfemando, ok? O versículo também fala de um período de 42 meses. Esse período aqui é um período que é o seguinte, né? No calendário judaico, um mês tem 30 dias, certo? Existe uma regra de estudo profético que está lá em Números 14, 34, certo? Você vê na sua Bíblia aí. E Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7. Números 14, 34 e Ezequiel 4, versículos 6 e 7. Que
você toma na profecia um dia por um ano, certo? Você vai ver lá que o contexto é esse. Você tomará um dia por um ano. Então, se você pegar 42 meses, certo? Um mês de 30 dias, 42 vezes 30 vai dar 1260, um período de 1260 anos. Esse período, ele coincide com um período de perseguição religiosa, certo? O período de perseguição religiosa, ele dura mais ou menos 1260 anos e termina em 1798, certo? O período de perseguição religiosa, certo? E acontece algo interessante quando, no final desse período aí. E abriu a boca com blasfêmia, você já sabe o que é blasfêmia, para defamar o nome e defamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Olha que interessante, foi dado também a autoridade que a besta, né, juntamente com Satanás, perseguisse os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Que momento foi esse aqui que o povo de Deus foi vencido? Esse período aqui é o período da perseguição religiosa, da reforma lá. Da reforma protestante, aquele período ali, onde se levanta as fogueiras são acesas para matar e perseguir o povo de Deus. É esse período aqui que o povo de Deus foi vencido, porque muitos eram mortos. Iam para a guilhotina, eram queimados, eram milhares e milhares de pessoas sendo mortas nesse período de perseguição. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, certo? No versículo 3, diz que a besta ela teve uma de suas cabeças golpeada. Aqui também diz, a profecia fala no versículo 10, que se alguém leva para o cativeiro vai. Vamos colocar aqui, partes por partes. Bem, sabemos que besta é um reino, certo? Ela é um reino, aqui, ela é um reino religioso, certo? Que ela tem ligação com Satanás. Ela comete blasfêmias contra Deus, ou seja, ela quer se impor religiosamente acima de Deus, certo? E ela perseguiu o povo de Deus. Ela perseguiu o povo de Deus, matou nas fogueiras, de várias formas, das formas mais horríveis, o povo de Deus foi perseguido durante um período de 1260 anos. Eu pergunto, quem foi o poder religioso que perseguiu e matou o povo de Deus durante muito tempo, durante mais de 1000 anos? É isso mesmo, o poder católico romano. A Igreja Católica Romana, ela perseguiu e matou vários cristãos. Eu não estou dizendo aqui que você, irmão católico, que possa estar me assistindo, que você é um perseguidor, que você não é isso. Estou falando, houve um momento na história que aconteceu isso. E isso está memorizado na Bíblia, certo? De que pessoas foram mortas porque aceitavam a fé, a Bíblia, aceitavam Jesus como Salvador. Elas não aceitavam que os padres perdoassem seu pecado. Elas iam diretamente até Jesus para ter seus pecados perdoados. Elas deixaram de acreditar que as indulgências garantiriam um lugarzinho no céu. E por isso essas pessoas foram perseguidas e mortas pelo poder religioso, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Que período foi esse que ela foi golpeada? O número que ela foi golpeada de morte, certo? E foi levada para o cativeiro. Isso aconteceu com o Napoleão Bonaparte, certo? Que aprisionou o Papa lá na ilha de Elba, certo? Se eu não me engano, o general responsável por isso foi o general Berthier. Aprisionaram lá na ilha de Elba e o Papa morreu lá aprisionado na ilha de Elba, certo? A Igreja Católica